Olá, imortais! No mundo oculto que existe nas sombras, entre o humano e o demoníaco, vivem criaturas de lenda e terror, os lobisomens. Transformados por uma doença demoníaca, eles possuem a habilidade de se metamorfosear em lobos poderosos sob a luz da lua cheia, ganhando força e capacidades sobre-humanas. Embora pareçam humanos durante o dia, à noite sua verdadeira natureza emerge, mas nem tudo é poder. Os lobisomens têm suas fraquezas e os caçadores estão sempre preparados. Somente o fogo angelical de uma lâmina serafim ou a prata pura podem ferir ou matar permanentemente um lobisomem, causando dor intensa e danos irreparáveis. Vivendo em matilhas ou solitários, os lobisomens seguem suas próprias regras e tradições, sempre vigilantes contra a ameaça de seus antigos inimigos, os vampiros. Nesta eterna batalha entre luz e sombra, os lobisomens lutam para encontrar seu lugar no mundo, equilibrando suas vidas humanas com a fera interior. Descubra mais sobre os segredos, fraquezas e a cultura dos lobisomens. Bem-vindo ao mundo dos lobisomens de Shadowhunters. Uma vez que os demônios começaram a invadir a vida dos humanos, as águas do bem e do mal se tornaram turvas, e as águas turvas da humanidade se tornaram integrantes do submundo. Alguns deles, como os feiticeiros e as fadas, surgiram muitos anos antes dos Nephilim. Mas os mais jovens, lobisomens e vampiros, são um fenômeno relativamente recente, resultado de doenças demoníacas previamente desconhecidas, que se disseminaram na raça humana. A origem exata dos lobisomens é envolta em mistério. Há rumores de um suposto demônio maior, conhecido como Lobo, responsável pela criação dos primeiros lobisomens, mas não há um candidato provável para essa entidade. Ele apareceu, criou os lobisomens e deixou o mundo para sempre. Em Shadowhunters, acredita-se que eles surgiram nas florestas da Europa Central em algum momento ali do século XIII e se disseminou rapidamente pela Europa e mais lentamente pelo resto do mundo. Perseguir esses seres e artear fogo publicamente em lobisomens virou costume no fim do século XV e início do século XVI, algo bem semelhante à caça às bruxas, que no caso de Shadowhunters, os que foram caçados nem sempre faziam parte do submundo. Transformação e habilidades. A licantropia transforma o humano em lobisomem. Um semi-humano cuja infecção demoníaca provoca uma transformação completa sob a luz da lua cheia, embora muitos possam mudar de forma à vontade. Quando transformados, os lobisomens possuem força e velocidade sobrenaturais comparáveis às dos demônios. Suas garras afiadas e caninos poderosos são capazes de arrebentar correntes. Apesar de manterem algumas características humanas, seus olhos tornam-se lupinos, mudando para tonalidades brilhantes de azul, amarelo, amarelo esverdeado, laranja ou dourado. Além de sua força e agilidade, os lobisomens possuem habilidades curativas aceleradas, comuns entre os seres do submundo. Embora não possam regenerar membros perdidos, recuperam-se rapidamente de ferimentos comuns. Vida humana. Em sua forma humana, os lobisomens parecem normais, embora muitos apresentem uma aparência desleixada, despreocupados com a higiene pessoal. Apesar disso, mantêm sua força e velocidade sobre-humanas. Eles envelhecem e morrem como humanos comuns, embora cresçam um pouco mais rápido. Criação de novos lobisomens. Novos lobisomens são criados quando um humano é mordido ou arranhado por um lobisomem. Aproximadamente metade das mordidas resultam em licantropia. Nos tempos modernos, medidas preventivas e esforços organizacionais dos Nephilims e dos próprios lobisomens reduziram significativamente a ocorrência de mordidas. Além de serem mordidos, lobisomens podem nascer de pais lobisomens ou serem transformados por um feitiço. O novo lobisomem deve aprender a controlar sua transformação. Com treinamento adequado, podem viver entre os humanos sem serem detectados. Após a primeira transformação, leva tempo para que um lobisomem resista aos efeitos da lua. Lobisomens treinados, como Luke e Gurray, conseguem se tornar imunes aos efeitos da lua em muitas fases, embora a lua cheia ainda os force a mudar de forma. Regulamentos e controle. Praetor Lupus é a primeira e maior organização de autopoliciamento do submundo, que evoluiu de uma pequena força iniciada em Londres, no fim do século XIX, para uma institucional mundial. Praetor Lupus, que significa guarda dos lobos, seu nome não é antigo, mas reflete a onda vitoriana de destacar tudo que é clássico. Seu fundador, Wolsey Scott, era um lobisomem rico de Londres e iniciou a Praetor em função do último desejo do irmão. A missão autoimposta da organização é encontrar
órfãos do submundo, lobisomens recém-infectados, novos vampiros e feiticeiros sem conhecimentos do próprio povo, e ajudá-los a controlar seus poderes e se filiarem a um clã, um bando ou um feiticeiro mentor. Segundo os regulamentos da Praetor Lupus, qualquer lobisomem que não consiga controlar sua transformação é considerado rebelde. Este regulamento visa motivar os lobisomens a aprender a controlar suas transformações para evitar consequências desastrosas. Um ataque acidental é um desastre tanto para a comunidade da Praetor quanto para os lobisomens, tornando essas regras cruciais para a segurança dos humanos e dos segredos dos lobisomens. Isso é importante porque licantropes recém-infectados normalmente não têm uma transição suave para a nova vida, pois as reações normalmente se juntam à raiva e à agressão descontrolada, ira suicida e depressão. Este carrossel de emoções é ao mesmo tempo terrível e potencialmente perigoso nas mãos de um membro do submundo recém-transformado e poderoso, que não conhece mais os limites da própria força. Portanto, os novatos devem ser tratados com cautela. A Praetor Lupus ajuda muito na reabilitação dos rebeldes. Um lobisomem rebelde capturado deve ser levado a um escritório local da Praetor ou representante, e não para o bando local, pois a Praetor tem tido muito sucesso na missão de reabilitar esses rebeldes, o que fez deles um modelo do submundo em termos de autopoliciamento. A Clave e a Praetor têm uma relação difícil, apesar dos muitos objetivos comuns. A Praetor prefere operar sem supervisão e é muito secreta em relação a seus métodos e filiação. Essa descrição desagrada a Clave. A Praetor argumenta que seu objetivo é salvar rebeldes antes que transgridam a lei do pacto, e que uma supervisão próxima da Clave prejudicaria sua capacidade de proteger seus encargos. Ao longo dos anos, a sociedade Praetor se tornou tão secreta quanto grande. Herança e variações. Alguns lobisomens nascem de pais lobisomens, embora nem todos herdem a licantropia. Filhos de um mundano e um lobisomem têm uma chance de nascer infectado ou de combater a infecção no útero, resultando em uma criança humana. A prole de dois lobisomens pode ou não se tornar lobisomem. Se uma criança nascer humana, pode possuir algumas habilidades incomuns, metade ou parte lobisomens. Ou aqueles com o vírus adormecido, possuem força e velocidade aumentadas e podem transmitir o vírus, mas nunca se transformam em lobos reais. E segundo todos os relatos, a primeira transformação é a pior, pois se trata de uma experiência nova. Mas é importante frisar que toda transformação licantrope é traumática. O alongamento e nova forma de músculos e ossos são dolorosos, principalmente no realinhamento da espinha. Dentes humanos dão lugar a presas que rasgam as gengivas agressivamente. Alinhado a isso, as mudanças na química cerebral fazem com que a maioria dos lobisomens fuja durante a primeira transformação e perca qualquer memória do que eles fizeram enquanto estavam em sua forma de lobo. Essa é a forma mais perigosa. E por a maioria dos novos transformados ainda não terem filiação a nenhum bando e com isso não possuem acesso a informações que os ajudaria a compreender a transformação. Fraquezas dos lobisomens. Os lobisomens possuem algumas fraquezas específicas que podem feri-los ou matá-los permanentemente. Uma dessas fraquezas é o fogo angelical de uma lâmina serafim. Além disso, a prata pura é extremamente eficaz contra eles, devido à sua associação com a lua. Feridas causadas por armas de prata não só infligem danos permanentes, como também causam dor intensa, pois suas habilidades de cura acelerada não funcionam com ferimentos infligidos por prata. Por isso, é comum que institutos mantenham estoque de armas de prata, preparados para enfrentar lobisomens rebeldes. Cultura dos lobisomens. A vida social dos lobisomens gira em torno das matilhas, semelhantes aos clãs dos vampiros. No entanto, existem lobisomens que preferem a vida solitária, vagando pelas ruas e estradas à noite. A Praetor Lupus desempenha um papel importante em ajudar novos submundanos a encontrarem seu lugar na sociedade, incluindo a integração de lobisomens órfãos em matilhas apropriadas. Cada matilha é liderada por um lobo alfa. A liderança pode ser conquistada através de combate, onde um lobisomem que mata o líder assume o controle. Alternativamente, um líder pode abdicar voluntariamente e nomear um sucessor. Inimizade com vampiros. Os lobisomens seguem uma tradição antiga de inimizade com os vampiros. Esta rivalidade remonta aos demônios que passaram suas doenças aos humanos, originando vampiros e lobisomens. Esses demônios eram inimigos mortais
e essa hostilidade foi transmitida às suas raças descendentes. Curiosidades. Há várias curiosidades interessantes sobre os lobisomens. Por exemplo, a planta Wolfbane é conhecida por ter efeitos negativos sobre os lobisomens em diversas lendas, mas seu impacto específico no universo das Crônicas dos Caçadores de Sombras é desconhecido. O lobisomem Jordan Kyle cultivava Wolfbane em sua varanda, e muitos lobisomens o compram no mercado das sombras. Simon uma vez notou a Wolfbane de Jordan e comentou sobre suas folhas prateadas. Outro ponto interessante é o açúcar refinado, que é supostamente prejudicial aos lobisomens. Embora seja possível que um lobisomem nasça infectado com licantropia, o Códex dos Caçadores de Sombras afirma que os pais lobisomens não transmitem a licantropia para seus filhos. No entanto, isso pode ser devido ao conhecimento limitado dos Caçadores de Sombras sobre o assunto. E aí, gostaram? Se sim, deixe seu like e se inscreva no canal. E como sempre, imortais, até a próxima!